Vamos lá, pessoal. O tema de hoje é a lei dos cossenos. Alguns alunos me perguntaram se naquele exercício que eu passei no dia 10 só haveria seno. Sim, porque a gente estava trabalhando a lei dos senos. Assim como a gente só vai trabalhar cossenos nesse tipo de exercício. Mas o que eu quero que vocês entendam finalmente? Por exemplo, na lei dos senos, acontece uma coisa que não vai acontecer aqui. Observa só essa figura. Essa figura eu tenho 3, 7 e x, onde x é a medida do terceiro lado. O que acontecia lá no desenho da lei dos senos? Você tinha duas medidas de ângulo, seria possível achar a terceira medida e só tinha duas medidas de lado, e uma delas era o x. Então, a diferença fundamental para vocês saberem se vão usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos é exatamente isso. Se tiver dois ângulos, né, dá para achar o terceiro, você usa a lei dos senos. Se você só tiver um ângulo, use a lei dos cossenos, porque aí vai ser muito mais rápido de achar o resultado do x, que vai aparecer sempre nos lados, tá? Lei dos senos, lei dos cossenos, quase sempre vai achar a medida de lado, mas também é possível achar a medida de ângulo em ambas as situações. Tá? Então, aqui é um exemplo de aplicação de lei dos cossenos. Você tem duas medidas de lado, que é a terceira, e tem um ângulo apenas. Nesse caso aqui, até um ângulo notável, tá? Mas eu vou começar a explicar para vocês como é a fórmula, né? Como é que é o conceito mesmo de aplicação, usando letrinhas. Tá? Até fiz um breve resumo aqui, onde alfa, beta e ômega são os ângulos, tá vendo? Que são as medidas de dentro. E A, B e C são as medidas dos lados. A sempre oposto ao vértice A, B sempre oposto ao vértice B e C sempre oposto ao vértice C. Ó, C minúsculo, medida de lados. A, B e C são os vértices, que são pontos, né? De encontro dos lados, por isso letras maiúsculas, tá? A lei dos senos me permite construir três formulinhas aqui. Vamos imaginar o Teorema de Pitágoras, tá? Que é um caminho bem rápido para vocês decorarem as fórmulas que eu vou colocar aqui. Vamos imaginar que, obviamente, o Teorema de Pitágoras só se usa em triângulos com ângulo de 90. Aqui a gente vai trabalhar apenas triângulos acutângulos ou obtusângulos, tá? A gente não vai trabalhar triângulos retângulos. Triângulo retângulo tem as razões trigonométricas que a gente já viu e tem também o Teorema de Pitágoras em si. Mas imagine o seguinte, imagine que ômega seja um ângulo de 90, C seria a hipotenusa e o resto seria os catetos. Então, como é que ficaria o Teorema de Pitágoras aqui? Seria C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, imagine que B, eu estou pedindo para imaginar, tá? Que B é o ângulo de 90 graus. Então, agora, B é a hipotenusa e o restante são os catetos. Então, B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. E, por fim, imagine que agora o A é o ângulo de 90. Então, esse lado aqui oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa e o restante são os catetos. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É assim que você construiria o Teorema de Pitágoras se, não, né? Eu estou dizendo se aqui fosse 90, aqui fosse 90 ou aqui fosse 90. A lei dos senos está quase pronta. Para terminar, você vai colocar sempre o sinal de menos, tá? Faz parte da fórmula. Do 2, vai multiplicar esse 2 pela medida desses dois aqui que representam os catetos. Representam, entre aspas, tá? Porque não é triângulo retângulo. Então, vai multiplicar por esses dois, ó, A e B. Aqui vai ser o A e o C. E aqui vai ser o B e o C. E vai multiplicar também, como é a lei dos cossenos, tem que aparecer cosseno. Então, cosseno de quem? Do primeiro. Se você já usou na multiplicação os supostos catetos, vai ser aqui o cosseno da hipotenusa. C, B e A. Está construído as três fórmulas possíveis de qualquer triângulo
com a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos consiste nessas três fórmulas, tá? Então, é como se você tivesse de construir o teorema de Pitágoras, imaginando em cada momento a posição do ângulo de 90, você só está imaginando, porque não tem ângulo de 90, menos 2 vezes a multiplicação dos supostos catetos, tá? Tudo na imaginação, como eu falei. Essas formas imaginativas que eu tô colocando para vocês é para ajudar na decoreba dessa fórmula, tá? Vezes o cosseno de quem? Do primeiro, tá? E aqui, no caso, são os ângulos, tá? Agora, vamos pensar no seguinte, eu coloquei um exemplo aqui, ó, de aplicação.